Ô Vera, você nos provocou, na realidade, como se tem conseguido aprovar projetos, os deputados às vezes demoram 5, 6, 7 anos para aprovar um projeto. Então a forma que a gente tem de caminhar alguma coisa é através das medidas provisórias, e por isso que muitas vezes, né, tantas emendas são colocadas para, enfim, aproveitar temas que não estão avançando na discussão do dia do Congresso para poder colocar dentro de alguma medida provisória que caiba, de fato, que seja, que tenha correlação com o tema que está sendo discutido. Entendi. Vera, E você? Vera, eu queria dar minha opinião também sobre esse assunto e você, é importante você e as pessoas da imprensa que estão nos assistindo ter a oportunidade de estar agora num debate e não escrevendo somente o que você pensa. Eu acho que muitas vezes a imprensa brasileira é muito injusta com o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro tem uma produtividade altíssima. Por exemplo, vamos pegar a França. Em um ano, a França aprova 6 leis, 7 leis. Eu não sou partidário de, no afogadilho, você definir uma lei. Porque a lei vai valer, teoricamente, para a vida toda, ou pelo menos por um longo período. Então, não acontece um evento político ou qualquer crime, aprovar um pacote sobre isso. Eu sempre sou contra. Eu acho que nós temos que estudar direito à lei, ver o impacto que ela vai ter na sociedade, ver o que vai acontecer com as gerações futuras. Não vejo problema existir medidas provisórias no Brasil. No nosso país, nós estamos construindo a democracia e tem diversidades regionais, sociais, culturais imensas. E nós ainda não temos um modelo do que é a Federação Brasileira. Os Estados Unidos têm 200 anos de democracia, nós temos 25. Então, durante muito tempo, nós ainda vamos aprimorar a legislação com a medida provisória, que, de certa forma, pode parecer uma contradição do que eu estou dizendo, que é o afogadilho. Mas a medida provisória, quando ela chega no Congresso, ela foi estudada por uma série de técnicos, se dá uma prioridade a um debate sobre o que está posto na medida provisória, e hoje nós temos mecanismos de participação da sociedade e comprovados. É só você pegar qualquer medida provisória, você vê que o Legislativo tem uma postura ativa, muitas vezes modificando, inclusive, o sentido principal da medida provisória. Sim. E muitas vezes aprimorando. Essa medida provisória 627, a que vai ser aprovada, ela é muito diferente da que saiu. As pessoas podem fazer a discussão do contente, dizer, não, aprovamos, ou o governo dizer, aprovamos tal medida, mas é outra. O relatório que vai sair da 627 é outro do que saiu lá, como outras medidas provisórias, que eu, para não me alongar, não vou dar exemplo. Então, eu acho que tem uma discussão muito séria dos parlamentares, tem uma integração com a sociedade imensa, e aquele momento da discussão da medida provisória ou de um tema específico é um momento de avanço e dessa construção passo a passo da democracia brasileira. Em relação à demora, só para concluir, a demora de aprovar um projeto parlamentar, ou em relação a vocês muitas vezes não votar, passar 2 semanas sem votar, não vejo problema nenhum. E não acho que o período eleitoral impeça de votação. E acho que o Paulo Afonso tem muita razão. Às vezes, as corporações que não estão pensando no conjunto da sociedade, ou parlamentares, porque a Câmara, por exemplo, ela representa toda a sociedade, com as suas virtudes e com seus defeitos. O errado é quando alguém quer pegar o defeito de um e colocá-lo como se fosse do parlamento. A virtude do parlamento é lá se representar a sociedade brasileira. Então, às vezes, uma corporação que tem, por razões eleitorais, pode ter impacto de um tema, virar um tema nacional de grande magnitude, ou sintetizar uma discussão de grande magnitude, que na realidade está se tratando de apenas um assunto, por mais forte que seja esse assunto. Eu vou te dar um exemplo concreto, que eu vivi como líder do governo. A PEC 300 é um assunto importante, que é o salário dos policiais do Brasil, que ganham pouco e devem melhorar os seus salários. Mas queria se resolver o problema da segurança no Brasil com uma PEC, ou seja, alterando a Constituição, que colocava um patamar de salário para os policiais que nenhum governo do Estado, ou a maioria, não poderia pagar, mas que o governo federal pagaria o salário de um
de um funcionário estadual. Eu sou a favor de resolver o problema do salário dos policiais, mas não pode se resolver com uma PEC que cria uma confusão na Constituição brasileira. Pois bem, eu sinto muito que eu perdi bastante do debate agora, mas só colocando de forma geral um ponto anterior a esse desses dois que você menciona, a questão dos vetos, né, que é o ponto aqui, talvez, institucional que a gente está debatendo agora, sobre o qual eu queria fazer só um argumento, né? Os vetos têm aumentado significativamente nos últimos anos, ou seja, isso está associado com aquela discussão que a gente estava tendo antes da relação executivo-legislativo, que tem a ver com as medidas provisórias, e, em particular, o ponto que o deputado Vacarezza levanta, que é muito interessante, ou seja, do emendamento das medidas provisórias e as transformações dessas medidas provisórias em projetos de lei de conversão, uma dissertação de mestrado interessante na UNB do Carlos Nepomuceno apontou que esses projetos de lei de conversão são aqueles que tendem a ter uma maior chance de terem partes deles vetados pelo presidente. Então, sim, o Congresso interfere no processo de funcionamento das medidas provisórias, faz sua voz ser ouvida, mas sofre depois restrições. Então, a questão dessa discussão da relação executivo-legislativo que trata das medidas provisórias dos vetos, eu acho que ainda continua como sendo um tema relevante, apesar de, como eu disse também, ser importante instrumento de governo para o presidente, para o executivo. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa considerar essa dimensão também no nosso debate institucional.